Muito bem, nós estamos aqui mais uma vez e a nossa meditação nesse momento de hoje, nesse vídeo, vai ser sobre um assunto que nós costumamos ver entre os ajuntamentos das pessoas, isto é, dentro da igreja. Aqui nós vamos fazer uma meditação no livro de Tiago, no capítulo 2, é sobre a acepção de pessoas. E nós vamos fazer um estudo porque isso é bem patente, desde que eu me entendo por gente, desde que eu conheço o povo cristão, sutilmente esse tipo de sentimento tem entrado dentro da igreja e tem causado muito estrago, muito problema, muito sentimento, e tem sido um grande tropeço para o povo de Deus. Então eu vou fazer a leitura aqui no livro de Tiago, no capítulo 2, no versículo 2 em diante. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com um sórdido traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura, não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Nós vamos ficar por aqui. Ouvinte, você que está me vendo, eu creio que você já deve ter visto dentro dos ajuntamentos, dentro da igreja, muita acepção de pessoas. Numas igrejas é mais, noutras é menos. E para começar, nos próprios ministérios. Uma vez eu fiz um vídeo condenando a prática de ficar muita gente sentado lá na frente. Vocês já entraram em alguma igreja e já viram aquelas pessoas ociosas lá em cima no púlpito? Aquelas cadeiras. Você já percebeu isso aí? Eu já. E também, às vezes não tem lá na frente, mas cada um parece que tem o seu lugar cativo, não é verdade? Esse texto aqui, ouvinte, está falando sobre isso. E a palavra de Deus diz que nós devemos não fazer acepção de pessoas. Eu já estou cansado de ver quando chega alguém importante dentro da igreja, dentro do ajuntamento, eles dão tanta honra para aquela pessoa, e para aquele pobre, aquela pessoa mal vestida, ele é feito tipo, uma discriminação. E hoje você vê, eu tenho visto muito, ouvinte. E desde que eu me entendo por gente, desde a minha tenra idade nas igrejas, parece que eles não atentam para isso. Eles pregam sobre isso aqui, mas eles não atentam para isso. E isso é pecado. A Bíblia fala que vem do maligno. E eu tenho visto dentro das igrejas sempre os primeiros lugares. A palavra de Deus diz que quem gosta dos assentos nos primeiros lugares são os fariseus. E interessante, ouvinte, que dentro da igreja as pessoas parece que elas gostam de ser servidas. Você já percebeu? Quando elas têm uma posição, elas têm um cargo, elas gostam de ser servidas. Mas no reino de Deus é tudo diferente do que é aí fora, no mundo. A palavra de Deus fala que quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Eu já fiz um vídeo sobre isso aí, mas eu estou fazendo porque eu acho mais detalhado o que eu vou falar hoje. E o interessante é que nós chamamos as pessoas humildes que aceitam Jesus, né, de irmãos. Mas será que é irmão mesmo de verdade? Será que eles tratam como irmão? Eu vou confessar para vocês que eu tenho pessoas que se dizem meus irmãos,
Mas parece que existe uma barreira muito grande para nós sermos tratados como irmãos de fato. E você, onde você frequenta? Será que você tem aqueles grupinhos? Certa vez eu fui pregar numa igreja e era por costume, quando o pregador ele vai pregar, ele já sobe direto lá em cima. Eu fiquei meio constrangido porque eu lembrei das palavras de Jesus, que melhor coisa é você esperar que te chamam você para subir. Aí eu fiquei lá no meio do povo, aí vieram, me chamaram. Eu acho que as pessoas que pregam o evangelho, os pregadores, a liderança, eles deveriam ser o primeiro a dar o exemplo, mas eu não vejo isso. Eu não vejo. Olha, eu tento observar isso neles, mas o que eu vejo parece até um certo orgulho. E eu não estou enganado não, porque uma vez eu estava sentado lá em cima no meio deles, e eles falaram, olha, nós somos importantes, nós estamos aqui em cima, né? Fiquei pensando, olhando o povo lá embaixo. Eu falei, puxa vida, que diferença há entre nós e eles? E então, ouvinte, essas igrejas, elas estão entrando na malignidade, fazendo acepção de pessoas. E eles fazem acepção conforme a tua cultura, conforme as tuas posses, conforme o teu vestimento. Infelizmente, dentro da igreja ocorre isso. É por isso que no nosso ajuntamento que nós temos aqui nas nossas reuniões, nós ensinamos que todo mundo é igual perante Deus. Nós temos ministérios que nós exercemos naquele momento. No momento oportuno nós exercemos. Mas ninguém é mais do que ninguém. E a palavra de Deus também nos ensina que aquele que quiser ser o maior, ele vai servir os menores. E hoje você vê nas igrejas aquelas pessoas disputando cargos, disputando liderança para poder dominar o povo. E às vezes quando eles têm um carguinho ali, eles olham para o seu semelhante como se eles fossem o sabichão. Eu tenho visto até comigo mesmo, ouvinte, que as pessoas, principalmente quem tem cultura, uma pessoa mais estudada, e eles observam o nosso modo de falar. E não é porque nós queremos falar errado, é porque nosso estudo permitiu até aí. Aí você pode estar se perguntando, por que você não se corrige? Nós nos corrigimos, nós vivemos nos corrigindo. Mas a nossa cultura, o nosso estudo permite só chegar onde estamos. E nós vemos uma barreira muito grande entre as pessoas que se dizem nossos irmãos. Eles criam uma barreira, ouvinte. Então eu fico desconfiado se realmente nós somos filhos do mesmo pai. Você também não fica? Eu fico desconfiado quando eu vejo. Por exemplo, eu tenho pessoas que eu conheço que professam o nome de Jesus, mas parece que deliberadamente eles mantêm uma barreira. Nós não conseguimos ultrapassar aquela barreira. E isso vem desde que eu me conheço, desde criança, das igrejas. Vem ocorrendo isto. Eu na minha idade adulta, eu comecei a ler a palavra de Deus, eu vi que as coisas de Deus é diferente. O tratamento é diferente. Se na sua igreja você costuma fazer isso, se você observa isso, você tome muito cuidado. Você tome muito cuidado porque você pode ter sérios problemas lá na frente. Porque o orgulho ele entra sutilmente dentro dos nossos corações, ouvinte. Ele é muito sutil, até nas coisas relacionadas a Deus. Se nós não vigiarmos, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos cair no orgulho, na acepção de pessoas. E o orgulho ele vem acompanhado de muitas coisas. E dentre estas coisas vem a acepção de pessoas, fazer distinção, dividir. Eu tenho visto dentro das igrejas, entre aspas, né? Isso. A própria liderança, eles parecem que incentiva isso. O líder que está lá na frente, o pastor, quem quer que seja. Eu tenho uma leve impressão que eles gostam de fazer isso. Eles gostam de dividir. E a palavra de Deus diz ao contrário. Lá em Filipenses 2, a palavra de Deus fala que nós devemos considerar
os outros superiores a nós. Nós temos que ter esse sentimento. A palavra de Deus fala que Cristo teve esse sentimento. E por que nós não temos também o exemplo de Cristo em nós? Então nós estamos fazendo vários estudos, nós vamos continuar fazendo. Você que na sua igreja, quando você for lá congregar, você vê aquelas cadeiras lá na frente. A palavra de Deus fala que os fariseus é que gostam dos primeiros assentos. E eles ficam lá sem fazer nada. Uma raridade que eu vou dizer para vocês, certa vez eu fui numa igreja, e isso era até um americano, um pastor americano, e ele era um convidado especial, e aquilo lá ficou gravado na minha mente pelo modo dele se portar. E aí a pessoa que estava anunciando que ele ia pregar o evangelho, eu falei, mas cadê o homem? Eu olhei lá na frente, não vi ninguém diferente, dos primeiros bancos não vi. Aí anunciou o nome dele. Quando anunciou o nome dele, ele estava sentado no meio da plateia. Aí ele se levantou e foi. Olha, ouvinte, que belo exemplo que esse homem deu. É assim que deveria ser as lideranças. É assim que nós deveríamos ser. E hoje você vê alguém, eles fazem questão, eles vão com o queixo erguido lá na frente. Tem igreja que coloca até cadeiras separadas. Não é verdade, ouvinte? Você já não percebeu? Aí você pode estar se perguntando, não, mas ali é um ministério. Olha, ouvinte, não poderia, para dar o exemplo, a hora que fosse cantar, a hora que fosse fazer alguma coisa, eles ir lá e assumir aquele lugar, não ficaria muito mais bonito? Nós não daríamos um exemplo? Porque nós temos que mostrar o exemplo, principalmente dentro da igreja. Mas hoje o que nós vemos dentro da igreja são hierarquias mundanas, ouvinte. O mesmo sistema que tem no mundo, nós introduzimos dentro da igreja, entre aspas. Então cria aqueles cargos e parece que aquilo lá é para dominar o povo. E não é, são ministérios que Deus dá. Por exemplo, nós pregamos o evangelho. Nós aqui temos o dom que Deus nos deu. Assim como outros têm o dom de cantar. Mas eu não posso fazer desse dom para domínio. Eu não posso fazer do dom para mim ser dono daquele pedaço. Não posso fazer isso, ouvinte. Se você na sua igreja, você faz isso, você gosta dos primeiros assentos, lembre-se que Jesus falou que quem gostava dos primeiros assentos eram os fariseus. Se você vê uma pessoa, certa vez eu fui numa igreja, eu achei muito interessante, e era a época de campanha de político. E aí o candidato lá, o prefeito que era para a reeleição, ele foi na igreja. E aí ele sentou no último banco. E eu fiquei pensando, quer ver o pastor chamar ele lá na frente? Não deu outra, ouvinte. Não deu outra. O homem só botava o pé na época de campanha de eleição. Depois não queria saber de mais nada. Aí estava o homem lá. Vem cá, fulano de tal, temos um grande prazer de chamar fulano de tal. E chamou ele lá, colocou no primeiro assento lá. Isso foi Deus lá no céu. Eu posso ter certeza, ouvinte, que Deus não se agrada disso. Nós não devemos fazer distinção. Está escrito aqui, ó, se entrar alguém com anel, com traje no nosso ajuntamento e vier um pobre, nós não podemos atentar para... Porque ali está se reunido. Entendeu, ouvinte? Nós devemos tomar cuidado com isso. E hoje você está aprendendo, ouvinte, que aqui no versículo 8, todavia, se cumprires conforme a escritura, a lei real, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Tá vendo, ouvinte? Então você deve tomar muito cuidado quando você está no ministério, quando você tem um cargo, quando você tem uma comissão, quando chegar alguém, olha, eu estou para ver igreja que cumpra isso aqui, ouvinte. E estou para ver também irmãos que têm uma posição elevada, ele tratar os outros com igualdade. Vou dizer que não vou generalizar, mas eu tenho visto muito pouco. Então, se você gosta de aparência,
você começa a repensar a tua vida cristã. Tua vida cristã. Se você gosta de reparar, se o irmãozinho ele é simples, se ele não sabe falar e você começa a criticar. Nós aqui no YouTube também, às vezes as pessoas falam. E nós sabemos quando é para corrigir, né? Quando é uma crítica construtiva, nós aceitamos. Mas nós também temos a crítica, aquela que está ali para criticar, para derrubar, para destruir. Essa nós não aceitamos não. Mas se é uma crítica do nosso modo de falar, para nos corrigir, nós aceitamos. Então, ouvinte da palavra, se você costuma olhar para isso, ore a Deus e peça discernimento. Então pense nisso,